Seja bem-vindo a mais um episódio do Open Talks. E hoje nós estamos aqui. Eu tô aqui com o meu amigo Gui Barreiro, que faz tempo que eu não vejo aqui, né, Gui? Seguimos mais um episódio. Saudade de hoje. você, cara. Não digo mesmo, mas estamos aqui, cara. Felizes, viu? Felizes. É uma sinceridade, é um amor. Nesse momento, pra quem tá ouvindo no Spotify, eu fiz um coração pra ele. Exatamente. Porque, afinal de contas, o amor sempre vence. Eu tenho esperança de que o meu amor por você vença. Eu não tenho, mas ótimo. E não estamos com o Thiago Caserta, porque o Thiago foi para uma viagem bem interessante, tá se divertindo, etc e tal. Enfim, é uma pena. O nosso lindo Thiago Caserta, um beijo para você. Ele me fez prometer hoje cedo que eu ia mandar um beijo para ele no começo do episódio. Então tá beijado. Eu não mandaria, não. Eu mandei, cara. Assim, não veio, amigo, não veio, perdeu. Mas perdeu. Hoje você tá... Acordei ácido. Hoje acordei ácido. Nossa, Gui. Mas pra nossa convidada, isso não vai refletir no episódio. Eu Aí, garanto, não teremos perguntas ácidas. Muito pelo contrário. Gente, assim, eu tô muito feliz porque ela tá aqui. De verdade. Ela é uma pessoa que representa hoje uma das siglas, pra mim, uma das letras da sigla ESG. E faz muito tempo que eu queria ter alguém aqui que pudesse falar disso. Ela é uma empreendedora, nasceu em Campinas, aqui em São Paulo, é esposa do Guto. Mãe do Luca e do Guilherme, 2 moleques. Que nome lindo do Guilherme, Você gente. entendeu, né? Nossa Você senhora. entendeu. Que bom gosto, que bom gosto. Obrigado pela... Obrigado. E ela é empreendedora, né? Você fez Exalc, que é uma coisa que eu queria falar sobre isso. Eu adoro Exalc ali. Tem uma importância muito grande no agro aqui do Brasil. E ela é fundadora da Carbonext, né? Ela começou a trabalhar com o mercado de carbono, que a gente vai falar muito hoje, em 2001. Cara, ninguém falava disso naquele tempo e só por isso ela já merece muito mais do que qualquer outra coisa. E ela, na Carbonext, tem liderado hoje no Brasil e eu diria até fora do Brasil, no mundo, iniciativas que são super importantes para as empresas. Então a gente vai falar muito sobre isso, sobre o mercado de carbono, sobre a responsabilidade ambiental que não só as empresas, nem só o governo, mas todos nós, enquanto seres humanos, temos, né, de nos preocuparmos com o nosso planeta e com aquilo que nós fazemos, né? Então ela é a Janaína Dalan. Parabéns e obrigado por você estar aqui com a gente, Jana. Vou te chamar de Jana. Claro, fica à vontade. Obrigada, Rafa, Gui. Prazer estar aqui. Que eu puder contribuir e dividir com vocês. Estou à disposição. Muito bom. Obrigado por ter aceitado estar aqui conosco. Eu queria começar pelo começo, né? Como é que foi a tua infância? Assim, a gente sabe hoje o quanto, né, trabalhar por um mundo melhor ou pela sustentabilidade do nosso planeta é importante para você, mas me conta onde é que você nasceu. Eu já falei que você nasceu em Campinas, mas o que aconteceu? Como é que era a tua família? Fala um pouco sobre esse teu ambiente. Vamos lá. Vamos para tua infância de volta. Vamos lá. Vamos voltar no tempo. Bom, eu nasci, né, no interior, então estudei numa escola construtivista. Uhum. E lá a gente tinha muito contato já com a natureza, né? Era uma escola que incentivava, né, o pensamento crítico, era no começo das escolas construtivistas, etc. Então, lá a gente já tinha muito contato com natureza, desafios, entender as questões por outro ângulo. Então, a gente foi muito incentivado a isso, né? E meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito incentivadores de educação, né? Eles sempre disseram, né? Se tem uma coisa que eu vou deixar para os meus filhos, é uma boa educação. Né? A partir de uma boa educação, você consegue ser o que você quiser. Você consegue, né, ser o que você quiser, morar onde você quiser, pegar os desafios que você quiser, enfim. Então, isso é uma coisa que sempre foi muito importante na minha família, priorizar a educação, né? Então, isso é uma coisa que a gente carrega bastante e eu tento também passar para os meus filhos. Qual é a escola, Jana? Curiosidade? Chama Escola Comunitária de Campinas. Existe ainda? Existe ainda. Que legal. Ela é bem maior, mas ela existe. Eu fiquei lá até a 5ª série, depois eu mudei mais para o interior ainda, que fui para Araraquara, que meu pai foi trabalhar lá. Então, a gente sempre teve essa coisa do interior, né? De brincar na rua, de estar com os amigos, amigos em casa, na casa dos amigos. Era uma vida mais livre, né? Hoje em dia, morando em São Paulo, eu não tenho isso, né? Meus filhos não têm isso. Eles vão para os lugares fechados, né? Para um clube fechado, para uma casa fechada. Ninguém fica na rua jogando bola. Né? Então, não tem
essa liberdade que tinha antes e que deve ter ainda no interior, né? Tem, um pouco total, mais diferente. total. E eu acho muito, muito Algumas cidades, bacana. né? Campinas, por exemplo, acho não que é uma talvez cidade não. mais que tem isso. Talvez não tenha mais. Mas de fato, assim, eu passei boa parte da minha infância no interior e concordo contigo, assim. É muito mais sujar livre, o pé na terra. se chegava imundo, né? Então, assim, isso acho que impactou bastante, né, no desenvolvimento. Deu até querer fazer Exalc depois, né? E falar, poxa, a Exalc é uma grande fazenda. Explica pra galera quem que é Exalc, né? Porque então, a gente talvez aqui de São Paulo, eu não sei todo mundo, mas eu tenho uma admiração muito grande. Mas uma galera não deve conhecer. Então, aí quando a gente foi crescendo, né? Decidindo as carreiras, né? Eu tenho 2 irmãos e cada um, né, foi falando, eu vou fazer... Meus 2 irmãos fizeram economia. E eu falei, vou fazer engenharia florestal, né? E todo mundo falou, mas de onde você tirou isso, né? Engenharia florestal? O pessoal escolhe, né? Medicina, direito, administração, economia, né? São os básicos. Você fazer engenharia florestal, mas, né? Eu falei, eu Talvez gosto. se você tivesse falado, eu vou fazer engenharia, estaria beleza. O problema é que você botou florestal. Aí ninguém entendeu, mas... Meus pais sempre, né, apoiaram assim, né, as decisões de educação. Tá tudo certo. O que seu pai fazia? Qual que é o histórico dele? Minha mãe é professora de português, legal. então ela sempre foi muito exigente com, né, falar corretamente, usar os verbos corretamente. Isso aqui tá errado, fala de novo e tal. Então minha mãe sempre foi muito exigente nessa parte, por isso também a educação, né, para ela é muito importante. E meu pai sempre trabalhou em empresa, trabalhava na Pirelli, que era, né, pertinho de Campinas, fabricando pneus e tal, na parte de operações. E aí depois ele foi para o ramo de comércio, teve posto de gasolina, essas coisas, e ficou em parte de comércio. Então, a gente sempre foi criado nessa vibe ali, né? Uma mãe educadora, um pai ali, né, que trabalhava em empresas e etc. É um bom mix, né? Um bom mix. Então dava para tirar bastante proveito ali dos 2 lados. E curioso, eu tava achando que você ia falar que seu pai tinha algum envolvimento agro. Não tem, exatamente. Por isso todo todo mundo falou, mas clique, que sabe, é em isso, você, engenharia assim? florestal? Então aí eu fui, né, falei que ia fazer engenharia florestal, todo mundo falou, tá estranho, mas vai em frente, acho que você gosta, né? E eu tinha muito essa questão de natureza já de pequena, né? Minha mãe, uma vez, quando a gente foi lá no interior, tem uma cidade que faz muitos móveis de madeira. E a gente foi escolher uma mesa, alguma coisa assim, e tinha uma mesa enorme, com umas pranchas, assim, né, de toras de árvore mesmo, enormes, assim. E minha mãe falou, essa mesa é linda, eu quero comprar essa mesa e tal. Eu falei assim... Eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, bem pequena. Eu falei, mãe, se você comprar essa mesa, eles vão derrubar outra árvore. Nossa. É melhor pra gente não comprar. Quantos anos você tinha? 7 ou 8, coisa assim. Meu Deus do céu. 2 observações. Não podia não podia ir para outro Ser caminho. pai e mãe não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é E segundo, que É. consciência legal pra você ter, que eu acho que a escola construtivista dá. Eu é falo legal isso, mesmo. minha filha É tá numa legal, construtivista, Ah, isso que me legal. apaixona o assunto. Meus Porque eu filhos acho também. que é uma escola que realmente te provoca coisas que numa escola tradicional Não você vai não tem. provocar. E tem uma eu vou compartilhar aqui um ponto, né? Que meus filhos também estudam numa escola construtivista. E tem um dilema, né, dos pais. A gente já falou sobre isso, né, Já. Gui? Que, cara, assim, a escola construtivista, só para fazer um parênteses aqui, mas acho que é importante porque o teu exemplo é muito legal. Ela, em geral, não é o caminho mais tradicional de educação, não é? Os colégios mais famosos não são construtivistas, eles são de uma educação mais tradicional, digamos assim, onde você tem um modelo mais tradicional, menos aberto, digamos assim, né? Para o meio ambiente, para as artes, para outras coisas que, né, fazem parte do mundo que a gente vive. E todo pai ou toda mãe, eventualmente, vai ter esse desafio do tipo, cara, qual caminho que eu escolho? Escolho uma mais tradicional. É obviamente que nós estamos falando daqueles que, em geral, podem pagar por uma educação dos filhos, né? Eu estudei minha vida inteira em escola pública, até a faculdade, então essa discussão meu pai e minha mãe não tiveram, né? E muita gente talvez esteja ouvindo, nem tem essa opção. Mas para aqueles que, de alguma forma, ou podem ou se esforçam muito para pagar, porque a gente teve casos aqui, o próprio Flávio que esteve aqui com a gente, ele morava na Coab, mas os pais dele tinham o objetivo de pagar em uma escola particular, uma educação privada, porque sabiam que aquilo era muito importante para ele. Tem muitos pais que têm isso. Às vezes se abstém de outras comodidades ou de outras possibilidades para injetar isso. Mas tem esse dilema, né? Vou para uma educação tradicional ou vou para uma educação construtivista?
E eu acho que tem prós e contras, mas nós três aqui talvez estejamos mais inclinados a isso. Mas o que é interessante é isso. A criança, ela ou jovem, muito mais exposto a cenários diferentes. Não quer dizer que a educação tradicional não seja cumprida, mas o foco é um pouco diferente. E os ganhos, né, eles são bastante interessantes aí, né? E uma indicação importante é que da sua época para as dos nossos filhos, cresceu muito a educação construtivista. Existem muito mais escolas de opções de escolas, então talvez isso seja um sinal positivo de que está crescendo. Que bom. Eu fico bastante feliz mesmo. Então aí eu escolhi engenharia florestal, passei na Exalc, né? Exalc é USP, é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né? Que é o Luiz de Queiroz que doou essa fazenda para virar uma faculdade, né, em Piracicaba. Impira. E, enfim, é uma escola, a gente nem chama de faculdade, que é muito única, né? Ela é uma fazenda, então você estuda dentro de uma fazenda, tem, claro, salas de aula, etc., mas tem muito campo, tem muito contato com natureza, muitos experimentos, muita pesquisa, muita pesquisa ligada a outras instituições fora do país. Então, é um centro de referência muito importante para o Brasil. Né, de dados, de formação. Então, foi uma escola assim, que, com certeza, eu levo no meu dia a dia sempre. E eu morei em República, né, na Exalc. Que beleza. Na Casa Verde. Então, a gente tem... É uma outra escola, né, da vida. Então, assim, o que a gente tem de memórias, de amizades, assim, eu falo, é muito incrível. Eu recomendo para qualquer pessoa. A Exalc é uma escola assim, muito completa de arte. E você sempre foi boa em exatas? Porque engenharia, em geral, você tem muita conta, etc. Então, eu diria que você está no meio do caminho entre... Porque, né, assim, em geral, as pessoas que fazem engenharia, eu fiz exatas, né? Acho que o Gui também, né, Gui? Também. A gente tem gente que, assim, é muito, né, cara, tem uma aula de sociologia. Que droga, uma aula de sociologia, cara. Puta, sei o que lá. E você, engenharia florestal, tá no meio do caminho, né? Você tem conta, você tem muito exatas, mas você tem um aspecto mais amplo também. Mais biológico, né? Exato. Eu não gosto muito das exatas, para ser sincera. Mas você era boa. Não, eu era muito melhor nas biológicas mesmo. Tá. E quando eu pesquisei sobre a engenharia florestal, eu vi que tinha, né, o ano básico de engenharia, mas depois ele se aprofundava muito nas partes de biológicas mesmo, de questões de árvore, de plantio e etc. Então, foi aí que eu falei, não, então tá ok para mim. Porque não é só exatas, que aí para mim já seria muito pesado. E teria outras questões, etc. Que eu falei, é esse campo que eu gosto. Então, para mim foi um equilíbrio perfeito. Bacana. Ali e bom. E como é que você sai da Exalc? E aí, você vai trabalhar no quê? O que você vai fazer? Dali você já descobre a oportunidade. Como é que foi? Aí então, na Exalc mesmo, em 2001, eu comecei a fazer estágio no CPEA, que é um Centro de Estudos em Pesquisas Econômicas Aplicadas, que gera muitos dados do agro e etc. Até hoje esse centro existe. Em Piracicaba. Em Piracicaba. Ele é dentro da Exalc. Tá. E aí tinha um núcleo ali de meio ambiente. E esse núcleo que eu comecei a fazer estágio, ele já começou a ter o governo tinha encomendado para esse centro 2 estudos importantes para mapear o Brasil sobre projetos que poderiam gerar crédito de carbono. Porque a gente estava já começando a ter o protocolo de Quioto, não tinha sido ratificado ainda, mas já tinha as conversas, etc. Então, a gente começou a mapear. Então, o começo era mais aterros sanitários, quais poderiam gerar crédito de carbono, como funcionava, mapeando e tal. E aí eu comecei a me envolver com essa questão nessa época, em 2001. A gente terminou os estudos, mapeou, etc. E aí eu achei muito interessante, porque ele trazia uma questão ali para a mesa que, em primeiro lugar, juntava todos os países do mundo para um problema só, independente de crença, raça, cor, etc. Estavam todos os países sentados, conversando para um problema, para a casa de todo mundo, que é o planeta. Que não era dependente de país. A gente não pode esquecer disso, né? Até aqui, as pessoas falam que vão... Até aqui só temos um, não tem backup. A gente não sabe ainda. Não tem backup. Então, aí eu falei, que interessante. O mundo entendeu que é só um, né? Independente do que cada um acredita, é só um. Então, achei isso muito interessante, juntar todos os países para um problema só, uma temática só. E a outra questão era a questão climática mesmo, que a gente... todos os estudos, né, do IPCC, que é o órgão científico da ONU que
gera esses dados, mostravam que a gente estava começando a chegar num limite, né, de ppm, de partes por milhão, né, de carbono, partes por milhão de carbono na atmosfera. E que se a gente chegasse em 400, 450, a gente ia ter um problema sério. A gente já passou disso agora. Naquela época a gente não tinha passado ainda. Então era um problema que viria. A gente tinha estudos com gráficos mostrando o quanto de eventos climáticos extremos iam acontecer, o quanto ia aumentar essa intensidade. E eu utilizava muito esses dados e falava, puxa, a gente precisa fazer alguma coisa porque vai chegar nisso. Aí eu falei, eu vou trabalhar com crédito de carbono. É isso que eu gosto, fiz um MBA, né, de Master Business in Environment, focado em ambiente. Aqui no Brasil ou fora? Aqui, no IBRADES, que era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável. E aí eu terminei o MBA, logo já me ligaram. Uma empresa do Canadá me ligou e falou, você já trabalhou com carbono, né? Eu peguei o seu nome lá no CPEA. Liguei lá para pedir, né, nomes que já tinham familiaridade com o tema, etc. E me passaram o seu. Me conta um pouco, tal, né? E aí eu comecei a trabalhar lá para fazer esses projetos que geravam carbono. E você foi para lá ou ficou daqui? Era daqui. A Golder, ela tem várias partes do mundo, né? Então eu ficava em São Paulo, tinha o escritório que era razoavelmente grande e a gente ia fazendo esses projetos. Tinha um projeto no México, tinha uns projetos fora, mas a gente ficava baseado aqui. E aí eu já comecei a entender mais profundamente, né, como era mesmo gerar um crédito de carbono, ver as metodologias, ver os cálculos, envolve muito cálculo, envolve muita metodologia, seguir muitos protocolos, né? Tem as auditorias externas, vai a campo, faz a auditoria, depois você gera um relatório, manda para fora. Então tem toda uma sistemática ali que a gente tem que ir aprendendo, né? Eu aprendi bastante naquela época. E aí já comecei a trabalhar sempre em empresas com carbono. Aí de lá me convidaram para uma outra empresa, que era a EcoAdvance, que foi comprada pela One Carbon, que era uma empresa da Holanda. E aí, nessa época, já tinha sido ratificado o protocolo de Kyoto. Então, a gente já teve um momento de mercado de carbono muito grande. As pessoas não lembram, ou eram muito novas, talvez, e não sabem. Mas quando o protocolo de Kyoto foi ratificado, os países realmente Que isso foi em 2005. 2005. Os países tinham compromisso de redução. Os países desenvolvidos tinham metas para bater. Então, eles já tinham isso. E nós, que éramos países em desenvolvimento, a gente não tinha meta. Então, a gente subsidiava esses países para bater as metas. Eles podiam comprar uma porcentagem dessa meta em países em desenvolvimento para, inclusive, fomentar esse desenvolvimento não igual deles, que foi poluição a qualquer preço, faz o que quiser. Entendeu? Aí foi muito incentivado aqui, por exemplo, energia solar, energia eólica, que hoje em dia é muito barata. Hoje em dia a gente conseguiu chegar. Essa parte de fomentar esse mercado existiu no passado. E funcionou muito bem. Né? Jana, eu queria te fazer uma pergunta bem básica aqui. Aqui a gente está falando que os países... Ajuda a gente a entender aqui. Os países, todos os países, na verdade, todas as organizações, mas vamos pegar aqui em países, olhando para o protocolo de Kyoto. Jogam para a atmosfera, tá certo? Uma quantidade de carbono todos os anos, certo? Perfeito. O protocolo estabelece uma redução dessa quantidade, tá certo? Certo. Hoje em dia a gente tem o Acordo de Paris. O protocolo de Kyoto já acabou. Já acabou. E substituiu, foi pelo atualizado. Acordo de Paris, Mas basicamente essa meta é de redução. E aí existem dois caminhos. Um caminho é ele diminui a redução ou ele compra créditos, certo? Perfeito. Aí se estabelece a economia de carbono, que até então se discutia para os países nessa época, mas que hoje já se discute no nível de empresas, né? Vamos falar assim. E, na verdade, isso tem atingido as pessoas físicas até quando elas vão, por exemplo, alugar o carro, etc e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa economia, né? Sobre essa dinâmica disso, assim. Então, o Brasil, enquanto um país subdesenvolvido, não teria uma meta, mas teria a oportunidade de ajudar os países que teriam metas a atingirem os seus objetivos. E como é que isso se dá? Como é que esse processo, como é que essa ajuda acontece? Então, assim, no Kyoto, a gente não tinha meta. Agora, no Acordo de Paris, a gente tem meta. Agora, já equalizaram todos. Falaram, peraí, a gente já teve a sua chance de ter o seu desenvolvimento correto. Você já está adulto agora. Você já está adulto, você é grandinho, você precisa ter meta também, porque você contribui, né? O Brasil contribui com 2 bilhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. É um número considerável. Não é um dos maiores, mas a gente está em, acho que, 7º lugar, mais ou menos. E aí falou, você está grandinho, você tem que ter meta. A gente tem meta. A gente tem uma meta para bater também. Eu acho que está em 44
4%, uma coisa assim, de diminuição, né, de gases de efeito estufa até 2030. E deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa... Tem muita polêmica sobre como é que o carbono chega na atmosfera, né? Eu digo assim, tem hora que fala que é o pum da vaca, tem hora que fala que é não sei o que lá, né? Tudo isso. É igual o ovo, tem coisas que é igual o ovo, né? Você vai na nutricionista um ano, o ovo é mau. Depois é ótimo. O ovo é com bom, certeza. o ovo, só come ovo, nunca coma ovo, só come ovo, nunca coma ovo. Hoje em dia, dentro dos estudos técnicos que a ciência diz, embasados, né, naquilo que a gente tem de melhor, a maior parte desse carbono, o grande impacto, né, os grandes impactadores, digamos assim, nessa emissão de carbono, quais são na nossa realidade brasileira? No Brasil, a nossa realidade, se a gente juntar mudança de uso do solo, que é desmatamento e abrir áreas para pôr, né, agricultura, etc., e mesmo a agricultura em si, a gente chega a quase a 75% das emissões. Então, a gente é um país muito, né, agrícola. Muito mesmo, agrícola, pouco industrializado, né? Então, a nossa emissão, a nossa contribuição vem muito disso. E se for pegar só de desmatamento, 45%, quase 49%, alguns anos, né? Esse número varia um pouco. Quase metade, Quase então, metade. é porque a gente derrubou É porque a gente floresta. derruba a floresta. Não é que a gente derrubou, a gente continua derrubando. Sim, a gente exato. derruba a níveis alarmantes. Quando a gente tá em projetos na Amazônia, a gente vê. Você vai passando e você vai vendo queimadas, né, derrubadas. Não é lenda isso. Não é lenda. Precisa ir para ver, para sentir. Porque aí é fumaça o tempo inteiro, é animais correndo, macaco, né, morto porque não conseguiu fugir do fogo, enfim. É uma realidade que a gente tem mesmo. Não é uma lenda, é bem real e é muito triste quando a gente vai para lá e sente tudo isso. Você fala, puxa, eu preciso fazer mais, eu preciso contribuir mais, porque é muito triste mesmo a nossa realidade. E quando você até trouxe, né, Rafa, a questão, né, de quando você alugar um carro, né, você pode escolher, né, um aluguel carbono neutro, alguma coisa assim. Então, esse mercado, ele traz um valor para esse carbono. Ele começa a tangibilizar e mostrar para as pessoas o que significa essa emissão de gás de efeito estufa. Então, as pessoas entendem, como a gente está no mundo capitalista, elas entendem quando vai no bolso. Então, você começa a entender. Você fala, eu vou alugar, se eu aluguei por R$200 a diária, com 210 eu consigo neutralizar. Então significa que 10 é a emissão aqui. Então você começa a entender um pouco o que é esse carbono e o que ele significa. Então isso é importante, trazer essa E esse 10 vai gerar, você vai explicar depois, você não vai falar agora para onde vai esses 10. Ótimo, maravilhoso. E precisa entender mesmo. Isso, Acho que isso é super importante. E até entender, por exemplo, uma coisa que quando eu fui impactado me incomodou, mas acho que o povo não sabe. Quando você vai comprar um celular hoje, não tem carregador de celular. Exato. A caixa é menor, porque a empresa... Você tá chateado com isso, né, Gui? Isso me marcou. Está chateado. Isso me marcou, porque eu tive que comprar um carregador e eu falei assim, poxa, o carregador não diminuiu o preço também. Mas aí, o que chega na ponta para o consumidor, para nós aqui, a empresa está levando vantagem. E ninguém entende o motivo real ao qual, o quanto que não ter uma caixa menor ou não ter o carregador realmente está ajudando a contribuir para a redução da pegada de carbono. Se você puder, nessa sua explanação, até mostrar assim para quem está vendo a gente aqui, o impacto que a gente como pessoa também tem nisso, porque, né? Não porque só as empresas, exato, né? acho que existem as decisões dos países, as das empresas e as nossas pessoais. Né? Exato. Isso tudo, no final, ele tem que estar linkado, né? Exato. Todas essas decisões, elas vão impactar nas nossas metas. Exato. Então, isso é super importante. Então, quando você vê lá, compra o seu iPhone, fala, pô, fiquei bravo, não veio meu carregador, sacanagem, eu paguei, não tá nem mais barato. Então, se você entender que esse carregador, né, quando você diminui uma caixa, você diminui os fretes todos, de mandar esse iPhone para o mundo inteiro, né, e você vê o impacto de redução de emissões que isso traz, você ia estar muito feliz de não ter o carregador. Falar, pô, vou usar o meu antigo. E não gerando lixo eletrônico, né, que é mais impacto ainda, você não sabe quando isso vai, né, se degradar, se vai se degradar, e se tem plástico, então, são 500 anos. Então, assim, o impacto disso tudo, desse pequeno, né, device aí, ele é muito grande. Numa cadeia gigantesca, então, né, de coisas que afetam, né? Exato. Então, assim, se você entender o que está por trás de tudo isso, você vai agradecer, falar, puxa, eu vou usar o meu antigo mesmo, porque está funcionando, não preciso de um novo. Tá ok, né? Então, se as pessoas entendessem, ou procurassem entender até, né? Exato. Do que só reclamar,
fica muito mais fácil. Fala, deixa eu entender isso aí, peraí. Tanto de emissões de gás de efeito de estufa foram reduzidos, entendi. Interessante. E aí não é que a empresa está levando vantagem, né? Ela está ajudando a todos nós a chegar numa meta. Então, a gente tem que olhar por um outro ângulo. Que bom que ela está fazendo algo para o mundo. Contribuição corporativa para que o país onde ela está sediada atinja a sua meta também, né? Porque no final da história, os grandes emissores hoje dos países desenvolvidos, aí se me corrige, Jana, são as empresas, né? Sim. O governo não produz, né? Energia, são as empresas. E empresas. Então, eles têm a sua parcela ali de contribuição para mudanças climáticas e eles têm que fazer alguma coisa mesmo, que é o que a gente falou. Na hora que você vai reduzir a sua pegada, o que é o crédito de carbono? Como você compra? Que aí a gente entra até no greenwashing, né? Que as pessoas falam, não adianta nada ficar comprando aqui, polui ali, compra aqui, polui ali. Realmente, se você for fazer isso, não é o correto, né? Você não vai ficar poluindo ali e comprando aqui. Você vai ter um balanço zero, não vai adiantar muito, vai ficar naquela, né? Então, se você entender a dinâmica toda de uma meta que você tem para bater e você fala, eu tenho que chegar a 45% de redução, aí sim, você pega como cidadão, fala, o que eu posso fazer no meu dia a dia? Por exemplo, tem vários sites que tem calculadora de carbono. Na Carbonext tem também. Você entra lá e faz a sua jornada. Quanto você paga de luz, quanto você usa de transporte público, quanto você usa de gasolina, ar-condicionado. Aí você tem uma pegada de carbono. Você fala, a minha pegada está em 12 toneladas por ano. Quanto você usa de viagens aéreas? A pegada é o quanto de impacto de carbono você gerou na Exato. atmosfera. Eu sou uma pessoa carbono neutro. Eu neutralizo mensalmente todas as minhas emissões. Como é que eu faço para ser carbono neutro? Pelo amor de Deus, Jana. Então eu não quero acabar com esse planeta que não tem backup. É muito fácil. Primeiro, você vai entrar, entender a sua pegada. Você No entra site da Carbonext mesmo tem. Nós vamos deixar o link no episódio, tá, gente? Legal. Para todo mundo poder fazer aí também. Aí você faz a sua jornada, você entende ali o seu impacto. Você vai dar 12 a 15 toneladas, geralmente a média das pessoas, de toneladas de CO2 média por Brasil? ano. Média Brasil. Média Brasil. Fora é mais. Por pessoa. Por pessoa. Nossa. Aí você vai entender, você fala, se eu diminuir... Aí tem umas dicas no lado. Troca o seu transporte, né, pessoal, individual, por um coletivo. Isso você vai tentando. Aí você vai refazendo a sua pegada a cada 2 meses. Fala, de conseguir diminuir 1 tonelada, que bacana. E aí você vai sempre compensando esse residual. Porque a ideia é essa. Enquanto a gente não tem tecnologia suficiente, eu não tenho carros voadores a hidrogênio, eu tenho que usar ainda um combustível fóssil, porque a gente não supre todo mundo. Você viaja de avião e você não tem ainda um combustível, né, sustentável, etc., disponível. Então, enquanto a gente não chega nesse patamar, que é a transição para uma economia de baixo carbono, que a gente está construindo essas tecnologias... Você precisa de carbono. Você precisa de carbono. Carbono vem basicamente de todos os combustíveis fósseis. Não tem jeito. A gente respira, a gente anda, a gente vive em sociedade, né? O homem é um ser que se relaciona. Então, enquanto a gente não chega na economia de baixo carbono, você faz tudo o que você puder para reduzir, tudo que está ao seu alcance. O que você não consegue, você vai lá e compensa. Aí você está... suprindo uma cadeia de um mercado de carbono que está lá tentando fazer sua parte. A gente, por exemplo, a Carbonext está lá na Amazônia, tentando diminuir esse desmatamento ao mínimo possível, incentivando as pessoas, né? Por exemplo, você tem uma fazenda e você falou, eu tenho direito na Amazônia, no bioma amazônico, a desmatar 20% por lei, você tem direito. Tá? Você compra uma fazenda e fala, eu vou desmatar, vou pôr soja ou gado, porque eu preciso monetizar essa minha área, enfim, vou pagar imposto, etc. Eu chego lá e falo assim, Rafa, Gui, não façam isso. Se você abrir mão dos seus 20%, você vai ganhar em crédito de carbono. Então, você vai deixar de ter essa emissão, porque você ia, né, botar fogo na floresta, geralmente é isso mesmo. Eu ia emitir carbono para a atmosfera. Eu falo, não emita carbono, vamos monetizar de outra forma. Deixa essa floresta em pé. Então, aí eu falo, você vai ganhar, sei lá, $12 por tonelada de carbono. Com $12, a gente já está equiparado ao gado. É o mesmo valor que você ganharia com gado. É tão competitivo para a pessoa que ia usar para a criação de gado, economicamente, exato, ela monetiza igual vendendo crédito de carbono. Exatamente. Com $12 você está igual o E, gado. Na verdade, ele não faz nada, só protege as árvores. Diga assim, não faz nada assim. A gente tem muita tecnologia envolvida para proteger essas áreas, né? Tem várias imagens de satélite. Né? Sim, mas ele não tem que imobilizar o maquinário, ele não tem que lidar com todos os desafios
desafios a cadeia que aquela... da carne, Exato, não exato. tem. É Então, que é um business, né? É um business. E aí, futuramente, a soja, a gente precisaria de $40 para equiparar a soja. Então, a gente não chegou ainda no patamar A de soja ainda é mais- melhor economicamente pro produtor. É difícil eu convencer alguém que quer plantar soja com carbono. Aí é mais difícil esse passo. Mas eu acho que a gente chega lá. Acho que a gente está num Acho que o num desafio da crescente. monocultura é bem grande mesmo, é fato. Então, ou seja, vamos só traduzir aqui para todo mundo. Quando a gente fala que alguém, seja um país, seja uma empresa, seja uma pessoa, é carbono neutro, significa que de alguma forma ela investe em mecanismos de preservação de estruturas, por exemplo, de florestamento, em troca daquelas emissões que ela faz por viver e por consumir. Às vezes as pessoas também, um mito importante que eu acho que vale, às vezes as pessoas olham, então eu vou usar tudo elétrico, carro elétrico, etc. Só que isso depende da matriz energética que gera aquela energia elétrica. Né? Dependendo da matriz energética do país, da região, por exemplo, carvão. Né? Não adianta nada. E aí não adianta nada, exatamente. Mas enfim, estamos no caminho, existe uma troca constante da matriz energética, a gente vem crescendo, por exemplo, os parques solares lá no Nordeste, enfim. Então existe uma mudança desse mix. Não quer dizer que o elétrico não seja melhor, de fato tende a ser melhor, mas a gente, mesmo que alguém só use carro elétrico, tudo elétrico, etc e tal, ele ainda assim emite carbono e não tem jeito porque alguém está produzindo aquela energia. Mas enfim, então o carbono neutro eu vou investir nisso e sou neutro, né? E aí eu vou buscar projetos ou empresas como a Carbonex, a gente vai falar daqui a pouco, que de alguma forma facilitam esse processo, que nos ajudam nesse processo, esse processo a acontecer de uma maneira bacana. Mas eu queria voltar lá atrás e entender quando é que você teve a ideia da Carbonet. Eu sei que já faz algum tempo, né? E hoje é muito óbvio falar de carbono, né? Hoje todo mundo vê, como eu falei, mas as discussões fazem parte, eu diria que os nossos filhos nas escolas construtivistas já discutem isso. Com certeza. Né? E nos alerta, nos dão bronca diariamente. Provavelmente nos corrigiriam aqui, né, Gui, nas nossas perguntas idiotas. Provável. Pra Jana, mas enfim. Por que essa ideia? Por que a ideia de pular fora de uma organização multinacional? Enfim, você estava, imagino que bem empregada, feliz ali, podendo desenvolver. Por que empreender? Perfeito. Então, eu tive bastante experiência, né, nessas grandes corporações e a gente trabalhava bastante com um ambiente multinacional, né? Então, a gente chegou um momento que a empresa tinha 2.000 projetos pelo mundo, né? China, África do Sul, México, Austrália, enfim, todos os lugares e todas as nacionalidades. E isso é um ambiente muito rico, mas é um ambiente também que você tem que seguir regras e protocolos, né? Para a empresa funcionar, e é normal, e ok, tá tudo certo. Mas chegou um momento em que, como é um ambiente muito multinacional, eles têm que meio que, às vezes, cortar algumas ideias, falar, puxa, isso aqui não está no nosso core business, etc. E eu sempre levantei a bandeira da floresta, né? Eu, como engenheira florestal, eu sempre falava, poxa, mas e a floresta? Vamos fazer projetos de floresta? Não, isso não é agora. Não, isso não é o momento. E em 2008 a gente teve a crise financeira e o mercado de carbono ele foi praticamente a zero. Ele foi diminuindo, as empresas não produziam, então não tinha nem impacto para ter que diminuir emissões, batiam suas metas e o mercado sumiu em 2008. E normalmente nas crises temos um problema maior para resolver também, né? Exato. Então todo mundo esquece o longo prazo esquece. Eu vou pensar no que eu vou almoçar aqui e acabou. Exato. Aí acabou, todo mundo focou nos seus core business e a empresa que eu trabalhava, ela foi fechando vários escritórios, ela manteve o Brasil. E aí ela falou, é verdade, o Brasil tem um grande potencial florestal, né, Jana? Então você fica... Você tá falando esse negócio faz um tempo. Que você tá falando aí, vai que... Vamos ouvir. Até que faz sentido, né? Até que a gente tá entendendo aqui. Aí eu falei, no final eles foram demitindo várias pessoas, ficou só eu no escritório. A única pessoa que sobrou. E aí eu ia lá, acendia a luz, eu ia lá, apagava a luz. Eu falei, não tá fazendo muito sentido para mim isso aqui, né? Aí eu tinha que discutir contrato, eu tinha que ligar pra Europa. E aí eram 5 horas de diferença. Você já tava empreendendo. Aí eu já tava empreendendo. Aí eu já tava lá num ritmo. Aí eu falei, putz, não vai dar. Aí eu pedi para sair, né? Eu falei, olha, obrigada, adoro trabalhar com vocês e tal. E no final a gente foi até comprado por uma empresa francesa, que foi até... difícil o mix ali de holandeses e franceses. Ô, Jana, parênteses só.
Você falou de vários países, você falou de Canadá, você falou de Holanda, você falou de França agora. Os países desenvolvidos, em geral, lideram. As companhias multinacionais dos países desenvolvidos é que se preocupam. Não todos, porque você falou de alguns aí. Mas é isso, essa é a realidade. Os nossos maiores compradores são eles. São Europa e Estados Unidos. E os países subdesenvolvidos talvez tenham demorado para acordar, porque a oportunidade é gigante para nós. Sim. Concorda comigo? Sim, Esses caras não têm. A França vai arrumar onde floresta? Não tem jeito. Os caras precisam da gente, né? Precisam de países como o Brasil, como, sei lá, outros países do Sudeste Asiático, por exemplo, e de outros que têm, né, de alguma forma, espaço, até físico o tema. Acho que demorou um pouco mesmo para entender. E agora eles entenderam e eles estão se aproximando de todos esses países. Porque como a floresta tropical ela tem uma função muito importante de regulação climática, né? Você tem os rios voadores que levam umidade para o centro-oeste, você tem produção de alimentos. Então, eles têm uma função muito importante, além do carbono ali, de estocar. Se você destruir a floresta, você destrói toda a dinâmica de clima mundial, né? Você tem algumas vertentes ali que seguram o clima minimamente ali. Então, eles entenderam, a floresta tropical é uma delas. Então, vamos valorar a floresta em pé. Demorou um pouco, eu acho que entenderam, mas não é fácil, né? Você lidar com tudo isso no mundo inteiro e o país se aproximar, o país aceitar. Enfim, tem toda uma dinâmica ali que deve acontecer que não é simples. Então, o processo de educação do próprio país também, maturidade. Exatamente. Então, essa educação das pessoas, de entendimento, ela é muito importante, mas é lenta. Ela não é fácil. 2008, certo? 2008. Quanto que você era vista como ativista e não como empreendedora nessa época? Porque eu vou falar... Aquela menininha que vai vir aqui fazer barulho, aquela né? penteira, ela vem ela, né? A Greta da época, né? Porque eu vou falar por mim, tá? E acho que vou cometer um sincericídio aqui, mas acho que é importante. Em 2008, eu não tinha consciência alguma. E eu honestamente julgava como ativismo. Eu falo por mim, tá? Eu não tinha essa consciência, não aprendi, não vim de uma cultura que falava disso. E assim, pai que trabalhou na indústria, ele era visto muito como ativismo. O quanto que aquilo naquela época você era vista mais como, às vezes até na própria família, muito mais como ativismo do que realmente como alguma causa importante. Isso com certeza, sempre, né? Aí ela fala assim, até hoje. É isso que até hoje, almoço de domingo. Sempre tipo, lá vem a Jana falando dos negócios de carbono, floresta. Lembra que ela falou pra mãe não comprar aquela mesa? É tipo isso. Então, sim, sempre teve, né, esse olhar aí, né, de ativismo e etc. Tipo, tá bom, deixa ela lá falando, né, coitada, tudo bem, a gente entende, mas hoje em dia eu acho que mudou bastante. A gente percebe que até nas discussões de família, discussões, né, de amigos, sempre surge um pouco desse assunto, né, de ESG, mesmo de empresas mudando os seus padrões, essas partes interessadas, os stakeholders, forçando as empresas a mostrar o que está fazendo, por que está fazendo, qual que é o seu plano, você vai reduzir emissões, você não vai. Então, eu acho que isso está tomando uma outra dimensão, o que para mim, assim, é um sonho que se realiza, né? As pessoas realmente sentarem para conversar seriamente sobre isso. Não é mais uma conversinha, né? De, tá bom, vai lá, entendi. Você fica ali protegendo a árvore, entendi, tá. Você abraça a árvore. A pessoa, ela quer entender mesmo, né? Eu vejo que a gente senta numa mesa e as pessoas falam, peraí, mas me explica direito, então. Então é isso. Agora eu entendi. Então, isso para mim é uma mudança muito grande, né? Do que era no passado e do que a gente tem hoje. A gente tem uma atração... O que a gente tem de currículos que chegam, que as pessoas querem trabalhar com isso, é assim, tão fantástico para mim, as pessoas não queriam. Agora todo mundo quer. Eu tô quase me inscrevendo, assim, se você tiver vaga. O programa de estágio que a gente abriu, a gente teve mais de 800 inscrições. Eu não sei se eu tenho qualificação para estagiar. Rafa, a nova geração... Eu acho que é a nossa esperança, né? Porque elas já estão sendo criadas e já estão sendo educadas com essa leitura do mundo. Eu tomo bronca do meu filho, cara. Eu tomo também, diário, assim, desde tempo de água no banho. Essa é mais minha mulher que me dá bronca. Mas você não é que minha filha. O teu cabelo dá muito trabalho. Ninguém entende os desafios, só entende o tempo que eu levo. Mas o tempo de água ou as coisas mais simples, como mudou o muito, tipo de né? carro, trocou de carro, por que não comprou um carro elétrico em vez de comprar um carro normal? Assim, a gente sofre questionamentos hoje que não é mais ativismo. Não que nem a gente via, que nem eu via alguns anos atrás. E essa mudança de chave, assim, de virar um jogo...
Quando que você acha que foi, Jana, no mundo? Assim, eu não lembro, tá? Quando que deu a virada. Eu não lembro quando que virou, que começou a ser visto como diferente. Demorou. Porque aí, voltando, né? Quando eu fundei a Carbonext, aí eu saí, né, da empresa que eu tava, a francesa, que já era francesa, tinha sido comprada. E falei, bom, eu vou começar a fazer os projetos que eu gosto. Eu vou escolher o que eu quero e vou ter desenvolver só o que eu quero. Não quero mais fazer porque alguém me mandou eu fazer e tal. Tem que fazer sentido para mim. Tem que ter um propósito ali. E aí eu fundei a Carbonext. Não tinha mercado. Mas você já 2010. fundou, você já saiu para Sim. fundar. Você falou, eu vou começar um outro projeto. Eu vou começar outro projeto. E a Então, tua ideia 2010. era atuar como uma consultora? Era ou isso. Era isso, Era beleza. isso. Porque beleza. como não tinha mercado, eu falei, vou ficar como uma consultoria. Quem precisar, eu vou lá e faço o projeto. Você tudo capitalizaria os teus relacionamentos que você Exato. construiu nos últimos anos. Muito Exatamente. bom, isso é uma ótima ideia, porque tem muita gente que nos pergunta sobre o desafio de começar a empreender. Esse momento de sair de uma empresa e pular no empreendedorismo, ele é muito desafiador. Porque a pessoa ela tem uma estabilidade em várias situações e tal. E é bem bacana que você conseguiu capitalizar o teu relacionamento e volta naquele ditado, né? Às vezes não é importante você saber, mas você conhecer quem sabe. Isso, né? exatamente. Aí eu juntei, né, as pessoas que eu tinha trabalhado, uma pessoa técnica de carbono, uma pessoa técnica de sistema de informação geográfica, para fazer os projetos. Aí a gente fazia por demanda os projetos que vinham. Então, claro, não era grande, o mercado nem existia, mas eu falei, é que eu gosto, eu vou continuar fazendo. E quem contratavam eram essas empresas, por exemplo, que antes você trabalhava por exemplo? Não, a gente fazia o projeto, por exemplo, a gente fazia alguns inventários de emissão de algum banco, porque ele queria saber a pegada. Isso que eu ia te perguntar, quem é o tipo de empresa que... Não precisa citar nomes, óbvio, Não, claro, que não quiser, mas que tipo de empresa? Tem um banco, quem mais? Banco, uma editora uma vez contratou a gente para saber a pegada de carbono deles, para começar a entender o que era isso. E nem tinha ainda o ISD, né? Ainda era uma coisa mais assim, sustentabilidade, como mais genérico. E aí alguns fazendeiros que eu consegui falar e falei, olha, você não quer, em vez de pôr o gado, né, fazer um projeto de carbono? Ou você não acha que a sua fazenda está com muita ameaça de desmatamento? Você precisa de um extra aqui para aumentar a sua segurança, etc., para não ter invasão? E aí eu fui indo bem aos pouquinhos, né? Não tinha muito mercado. E tipo, indo até lá mesmo, indo até tendo Amazônia, conversas claro, e tal, enfim. Ambientes inóspitos, né? De você chegar lá e a gente fazia, né? E você vistoria era no bem local. recebida, né? Vou fazer uma pergunta. Assim, é diferente. E como mulher é mais difícil ainda, né? Imagina. Nesses ambientes, né? Então, assim, uma situação, a gente ficou na fazenda, vendo o que estava acontecendo. E quando a gente foi embora da fazenda, era umas 5 da tarde, caiu uma árvore no meio da estrada. E cai muita árvore, né? Chove, cai, etc. E era uma árvore muito grande. E a gente não tinha como sair de lá. Só tem uma estradinha ali, né? Não tem como você sair muito, não tem por onde você correr. E aí a gente voltou e achou um acampamento de madeireiros ilegais. Tinha um acampamento ali, só homem, claro, né? Várias armas, assim, na mesa e tal. Aí eu fiquei no carro, né? Falou, não, Jana, fica no carro você, né, tal. E aí eles foram lá pedir ajuda, porque eles têm skidder, né? Os equipamentos que tiram árvore, que cortam árvores, tem tudo. Eles fazem desmatamento legal, né, afinal. Aí eles ficavam assim, mas tem mulher ali? Quem que tá ali no carro? Não, ali não tem, sabe? Assim, é um ambiente... Onde que era? Difícil, né? Amazonas mesmo. Perto de Vista Alegre do Abuanã. Então, assim, você passa por situações, e aí eles foram lá, ajudaram, tiraram a árvore, enfim, né? Tal, você não quer estar sozinha num lugar desse. Ainda mais sendo mulher. Então, a gente, né, fala da igualdade de gêneros, mas tem lugares ainda que a gente tem muita dificuldade, né? A mulher Não é fica fácil. muito exposta. Fica muito exposta. Inclusive, no nosso time, a gente faz muito treinamento de situações. A mulher não vai sozinha numa auditoria, vai sempre com homem. Precisa ter esse apoio, né? Por mais que as mulheres hoje em dia façam tudo, tá? É tudo igual. A gente tem lá várias mulheres em posição de liderança, o que é ótimo na empresa, a gente incentiva isso. Mas tem lugares ainda no Brasil que são muito difíceis de lidar. O problema é esse, né? O problema não é nem questão de Carbonext querer ter equidade de gênero, né? O problema é que com quem vocês lidam não estão preparados para essa discussão, porque eles não estão no meio... a questão de racismo estrutural que existe ali está num estágio talvez menos avançado do que a gente está conseguindo evoluir nos grandes centros, né? A comunicação é muito difícil, né? As coisas acontecem ali, vai saber o quê, né? A nossa equipe ainda vai com... A gente tem uns equipamentos, chama SpotX, que todo mundo vai com um equipamento desse, porque se você se perder
ou ficar à deriva em barco, que já aconteceu, você aciona, ele aciona Via a equipe via satélite. satélite e a gente vai e faz o resgate. Porque são ambientes, às vezes você não, né, não tem comunicação, você não tem como fazer. Então a gente tem todo um programa ali de saúde e segurança que é super importante para a gente e para as nossas equipes, né? Porque é segurança em primeiro lugar. Se tem qualquer problema que a pessoa está se sentindo, né, ameaçada, etc., sai, vai embora, não precisa ficar, porque são ambientes diferentes mesmo. E acontece bastante ainda hoje, Janaína, assim, por exemplo, eu imagino que o grande adversário dessa discussão é o ilegal, né? É. Porque eu acho que o agricultor, quem trabalha com agribusiness e é sério, quer discutir como ele pode ajudar. É o que eu imagino. Aí você me responde se é fato, e isso você imagina correto, e se o grande inimigo ainda é esse, é o ilegal. O grande inimigo é o ilegal, porque ainda tem muito mesmo. É muito difícil combater, né? Vocês viram o caso dos Yanomamis, etc. Né? Tem Muito gente lá difícil. ainda, depois de tudo isso que tem de notícias, é muito difícil. A gente está falando de uma área muito enraizado, gigante, é. né? As pessoas talvez não tenham, mas Não é tem só olhar noção. o mapa do Brasil para entender o tamanho da região. É muito difícil. São 450 milhões de hectares. Assim, é muito gigantesco a dimensão ali. Dificílimo acesso. Né? O nosso país não é o país que tem mais tecnologia para poder acessar tudo isso. Né? E... Agora, Jana, o ilegal, muitas vezes ele tem o apoio e o suporte, eventualmente, dos proprietários de terra, por exemplo, ou não? São classes diferentes. Eu acho que são classes diferentes. Existe o ilegal ali, até as pessoas até conhecem, né? Porque fica conhecido no final. Aquele lá é o madeireiro X, que, né, ele faz as coisas do jeito dele, sabe? As pessoas até comentam. Mas tem os que fazem tudo legalmente, que tem toda a documentação. No Brasil isso é muito complicado ainda, a questão fundiária é um dos grandes gargalos que a gente tem para projeto. Então a pessoa às vezes quer fazer e chega lá com uma fazenda e a gente faz toda uma análise, né, de due diligence, né, jurídica da área para fazer um projeto muito séria. E às vezes a gente tenta chegar no destaque do governo, quando essa área foi destacada para o privado. E às vezes você não consegue fazer esse rastreamento. Porque algum momento ali se quebrou, algum momento alguém grilou uma área. Então, a gente tem, assim, a cada 10 áreas que chegam, 7 são descartadas. Caramba. A gente não consegue fazer projeto. Caramba. O que é ruim, né, no final. Se a gente tivesse um sistema fundiário muito integrado, os cartórios têm muito poder no final. Fica Quem ruim já pra teve, gente. enfim, muita gente que talvez esteja nos ouvindo comprou imóveis aqui em São Paulo, por exemplo, ou nas grandes cidades. Quando você sai das grandes cidades, a realidade é completamente diferente. Completamente diferente. O nível de poder que o cartório tem, por exemplo, é muito grande nessas situações. A gente não tem isso interconectado. Eu já tive uma oportunidade em Alagoas e assim, a gente percebe o nível de desafio que as coisas acontecem. Para dar um exemplo muito prático aqui, né, a aceitação de assinatura digital, com certificado digital. Assim, você tem que... Isso é lei no Brasil. Depois da pandemia, especialmente, é uma lei. Ela vale da mesma forma que uma assinatura com firma reconhecida no cartório. Na verdade, ela ainda é até mais eficiente do ponto de vista técnico, né? E as discussões são muito desafiadoras, né? Então, é muito interessante ter essa visão. E aí, vocês começaram a desenvolver esse projeto e aí foi crescendo, certo? Sim, aí foi, né, sempre pequena, porque não tinha mercado, né, não tinha muita gente que comprava, então tinha algumas pequenas consultorias, etc. E aí, em 2019, na pandemia, parece que o ISD ficou, né, super na moda. Todo mundo falava em ISD, né? e aí todo mundo entendia. Eu falei, nossa, tá acontecendo. Todo mundo entendia. Uau, que bacana. E eu tava com o meu irmão, a gente foi... O meu irmão, ele é todo, né, ele vem do mercado financeiro, trabalhou no Pátria 12 anos, ele tem uma outra trilha, né? E a gente, ele todo desesperado ali, ele falou, não, Jana, vamos pegar uma casa no interior, vamos para lá, porque vai ter muitos zumbis na rua, vai ser o caos. E ele já pintando um cenário de caos máximo. Walking Dead. Walking Dead. Eu falei, nossa, mas calma, né? Acho que não é tão assim, não. Não, tira todo o seu dinheiro, compra ouro, tal. Eu falei, tá, vamos entender isso. Aí a gente foi para uma casa no interior, né, em São Carlos, numa represa, no Broa, e ficou lá durante alguns meses. E aí esse assunto começou a ficar muito... Né? Todo mundo me ligava, você tem crédito carbono para vender? Eu falei,
Falei, mas o que tá acontecendo, né? Ele me ligava, quanto tá o crédito de carbono hoje? Eu falei, a gente tá vendendo por $2, né? 2 e pouco e tal. Ah, tá. Aí ligava outro, ô Jana, tô com uma oferta aqui de carbono de alguns amigos, né, que eu conhecia e tal. Tô me oferecendo $3. Você acha que eu compro ou vendo? Eu falei, pode vender, 3, tá ótimo, né? Pode vender. Ah, então tá bom. Virou uma mesa, cara. Exatamente. Aí Virou uma começou... Trader. Aí começou a ficar uma coisa assim. Eu falei, Day nossa, trade tá de crescendo. carbono. E meu irmão tava ali. Ele estava fazendo uma saída do Pátria e ele estava até analisando alguns caminhos de investimento com impacto e etc e tal. E ele estava o tempo inteiro junto, né? Família inteira ali, né? E tal, dia e noite, almoçava, jantava, cada um ia trabalhar e tal, mas né, se reunia ali nos momentos. E aí ele falou, mas o que está acontecendo aí, né? Aí eu, na mesa eu falava, pô, fizemos uma venda, né? $500 mil. Ele, nossa, que é isso, né? O que está acontecendo? Como assim? Aí eu, pô, não sei, como assim? Aí ele, pô, fizemos outra venda agora, né? $2 milhões. Ele, que é isso? Para, né? Vamos entender isso melhor. Aí a gente sentou, né? Ele já acompanhou, né? Acompanhava a minha carreira há muitos anos. E ele falou, mas espera aí, o que está acontecendo? Aí ele viu... Não é que ativista deu certo? Não é que esse negócio aí tá acontecendo. Aí a gente começou a falar, ele falou, poxa, que demanda que tá tendo, né? E as empresas todas fazendo seus estudos de redução e de comprar, né, o excedente, né, fazer a compensação. Aí ele falou, nossa, que interessante esse movimento. Aí a gente ficou estudando ali, ele falou, olha, o que eu sei fazer na vida é isso, é estruturar a empresa, que eu sempre fiz, eu trabalho com private equity. Vamos estruturar a Carbonext para ocupar esse lugar que está precisando, está tendo demanda, né? E vamos estruturar essa empresa como uma empresa mesmo. Aí, falei, se você topar, querido, fica à vontade aí. Né? E você estava na consultoria. Você estava aí na consultoria. Carbonext, consultoria. Aí ele falou, vamos estruturar isso para ser uma empresa que atende à demanda do mercado. Então, aí a gente começou a estruturar e fazer os processos, contratar gente, fazer toda a parte de gestão, colocar... E ele entrou, desculpa perguntar, mas assim, além, obviamente, do capital intelectual, que ele vem do Pátria, o Pátria, né, a gente Sim. sabe que é um fundo bem conhecido aqui. Tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas de lá, não o seu irmão, mas enfim. Aliás, o nome do seu irmão? Luciano, muito bom. Mas, enfim, você teve aporte financeiro para isso aí também? a gente pegou, a gente fez um seed, né, uma rodada seed. Eu ouvi falar, eu li uma matéria na Valor, mas eu queria que você falasse sobre isso. Aí a gente fez era Family and Friends, né, que ele tinha muitos contatos, né, com pessoas de investimento. A gente levantou $5 milhões para fazer essa primeira, né, contratar as pessoas, etc. A gente usava uma sala ali da Miles, que eram os amigos dele, para fazer toda essa estruturação. Até ali você vinha com a sua grana, Até ali era uma coisa pequena, né? A gente subcontratava quando tinha os projetos, era por demanda, né? E tal. Aí falou, não, vamos fazer uma coisa agora, né? E aí a gente usou esse dinheiro, estruturamos, né, a primeira parte da empresa, né? Jurídico, administrativo, né? Todo o pano de fundo ali que a empresa precisa. E aí a gente cresceu, a demanda aconteceu mesmo, todo mundo queria projeto. A gente foi crescendo, tendo mais projetos, gerando, né, crédito de carbono e conseguindo vender. E aí a gente fez um Series A, né, que a gente levantou dinheiro também. E aí a gente, né, a Shell fez um aporte ali de $40 milhões na empresa. Ela comprou uma parte da empresa, Parabéns. uma parte pequena Parabéns da empresa. mesmo. Foi um processo longo, de quase 10 meses, e que a gente pensou muito, né? Porque se associar a uma empresa de petróleo, né? Que ela é uma empresa de energia hoje em dia, né? Mas que começou no petróleo. Está muito associado ao posto de gasolina. O que é Shell para muita gente? É posto de gasolina. Não era óbvio para mim, né? Era algo assim muito... Peraí, mas como assim, eu li o teu né? post, você fala sobre rever os nossos preconceitos. Exato, e eu tinha isso. Eu tinha muito Todos isso, temos. né? E aí eu falei... E aí, nesses 10 meses, a gente foi entendendo a empresa, né? E o quanto eles são sérios. Tem pessoas muito legais lá dentro, querendo fazer a diferença. Eles têm um núcleo ali de Nature-Based Solutions, de natureza, espalhado pelo mundo inteiro. Fica em Singapura o núcleo, mas tem no mundo inteiro. Então eram pessoas muito legais. Eles falam, pô, não são pessoas do mal, não que o cara tá vestido de preto ali, eu vou acabar com o planeta, vou acabar com você. Não é isso. Que by the way, vamos falar assim, é a sobrevivência deles também. E eles, a gente precisa dizer que as empresas, elas precisam se adaptar. Claro, tem um processo de adaptação. É a sobrevivência. E eles entenderam isso, né? A gente instigou muito e perguntou muito, né? Qual que é o seu plano,
né, de mudança de matriz, etc. Então, eles mostraram para a gente todos os planos, todo o caminho, todo o cronograma. E ficou muito claro que é uma transição mesmo. E aí a gente falou, pô, se tem alguém que tem poder, dinheiro e conhece a natureza como ninguém, são eles. Eles exploram a natureza há muitos Eles têm anos. capilaridade. Exato, no Eles mundo entendem inteiro, a né? crosta terrestre como ninguém. Eles têm cientistas muito bons. Então a gente falou, poxa, vamos usar essa inteligência toda para virar para o outro lado? Muito mais do que os 40 milhões, o quanto Exato. de inteligência. Inteligência que a gente pode aportar. Eu consigo agregar. Entendeu? A gente põe nos projetos, eles têm tecnologias que a gente já coloca no projeto. Que legal. A gente tem o eDNA, que a gente pega amostras de solo, manda para Houston, a gente foi visitar o laboratório, e eles conseguem fazer a leitura do DNA de todos os seres vivos que tem naquela área. A gente consegue Caramba, monitorar que se legal. está aumentando, está diminuindo, o que está acontecendo. Então, a gente consegue começar a incorporar tecnologias nos projetos, melhorar os projetos e fazer essa mudança. Que fantástico. Aí tudo fez sentido. Eu derrubei os meus preconceitos, né? De que não, imagina, que absurdo é esse? Eles Não são me os caras do associando mal. com o inimigo, né? Nossa, que loucura é essa? E aí eu entendi, eu falei, pô, vamos pegar esse cara que falam que é o inimigo, trazer para perto e falar, vamos fazer junto aqui? Olha aqui como dá para fazer tudo isso. Vamos, né, ajudar nessa transição toda que tem que ser feita, né? A gente não consegue desligar tudo hoje. Né? Todo mundo morre aqui, né? Não tem como. Então, aí fez muito sentido. E aí a gente, né, tem uma empresa agora muito estruturada, né, com Quantas pessoas vocês têm hoje? 107. Escritório em Belém, escritório em Piracicaba, a gente tem perto Legal. do Exalc, Em né? Pira? Em Pira a gente tem que ter um pezinho lá. Então, a gente fez uma mudança muito grande, né? A partir do momento 2019 da pandemia, o quanto isso cresceu, quanto as empresas tiveram consciência disso. A história tua com teu irmão é 2020. Então, vocês estão falando de 3 anos. De 3 anos. É muito Que montanha-russa recente, né? legal, hein? E é muito bacana trabalhar Que com legal, ele. parabéns. E era uma dúvida que os investidores tinham, né? Falavam, putz, isso é um risco. Eles entendiam como um risco. 2 irmãos. 2 irmãos. E eu acho um risco. Eu também acho, sempre é um risco. Todo Meu mundo irmão acha já um foi risco. meu sócio um tempo. Foi um risco grande. Não, eu acho que é um risco, Cuidado que esse episódio é gravado e vai ser visto. Vai, lógico. Já falar Renatão. sobre família, assim. Ele já aprendemos muito um com o outro. E Jana, a Shell, eu imagino que o interesse da Shell veio direto do headquarter na Holanda, né? Isso não foi derivado pelo business da Shell Não, aqui no Brasil, né? Até foi por Holanda. toda essa discussão. Hoje, vocês são uma parte da Shell, mas vocês atuam com qualquer tipo de marca, independente se seja até concorrente da Shell ou é exclusivo para os interesses da Shell? Não, como eles compraram uma parte bem pequena, né, da empresa. Participação só, uma né? participação só. A gestão é toda nossa. Eles têm um assento no conselho, né? E eles ajudam. Eles têm um assento também no comitê técnico, que é para olhar a parte técnica de projetos e nos ajudar nessa parte. Então eles não têm, né, não participam do processo de decisão, né, de decisões de gestão da empresa. Não fazem isso. A gente quis até preservar como, né, Justo. algo que a Justo, gente precisa para seguir os passos que a gente quer. E então eles têm esse papel que a gente não é uma empresa Shell. A gente é a Carbonext e eles têm uma participação. É só isso. Eles não têm uma exclusividade, né? A gente não tem que vender os projetos para eles. Legal. Mas eles são aceleradores. São. E a gente oferece para eles os projetos. Eles são grandes compradores. Eles compram 120 milhões de toneladas por ano. Um grande cliente. Eu quero que eles comprem. Então, eles têm o direito de ser ofertado primeiro. Quando sai um projeto, pela parte deles, Super só justo, da né? parte deles, né? Que é bem pequena, bem menos de 50%. Eu falo, olha, você quer comprar esse stake? Deixa eu analisar o projeto. Esse eu não vou querer. Esse eu vou. Então, é isso que eles têm. E por uma porcentagem de cada projeto, não é nem o projeto inteiro. Então, a gente não tem essa exclusividade. É muito legal você explicar esse movimento, porque esse preconceito que você disse que tinha é o preconceito que muita gente tem, que enxerga movimentos como esse, falando, olha lá, o grandão querendo matar a iniciativa Ou enxerga pra como poder... o próprio greenwashing, né? Ou enxerga como uma o próprio atitude greenwashing, que assim, eu vou tentar compensar a minha imagem aqui com uma ação dessa. E você vê como assim, é o que você comentou, cara, as empresas ou elas fazem isso, Ou elas ou vão daqui a morrer. pouco a Elas dependência vão do morrer. combustível fóssil
E várias carro elétrico, petroleiras com várias elas vão ou as pessoas morreram e vão morrer, É isso. e tá tudo certo, e tem que morrer. Acho que para você que tá vendo a gente, acho que hoje o tema de greenwashing, a gente usa esse termo em inglês porque na verdade acho que não existe uma tradução para o português, mas basicamente é quando as empresas supostamente adotam uma visão, uma postura de boazinhas, né, ou de preocupadas com o meio ambiente, por conta de pequenos projetos ou ações que são superficiais, mas que na verdade não mitigam nenhuma ínfima parte do impacto social que elas têm. Então vamos lá, elas destroem, elas geram, por exemplo, vamos pegar o caso do ambiental. Toneladas e toneladas, uma pegada de carbono gigantesca, ela vai lá, compra um pouquinho ali e tal, e ela diz que ela fez tá a parte dela. Fez a parte dela, uma ova, né? Isso. Porque você está destruindo uma série de outras coisas. Isso não é só no meio ambiente, o greenwashing vem do meio ambiente, mas está todo relacionado ao tema de impacto social de uma mesma forma. Às vezes uma empresa que se instala numa região gera um impacto social muito negativo para aquela região. Uma mineradora, por exemplo, né? Econômico mesmo, sei lá, você destrói ali, né? E como é que você retribui, como é que você trabalha nisso? Aí eu queria tocar num ponto importante, Ana, que assim, não é só a Jana e o time e as 107 pessoas da Carbonext que chegam lá e falam, agora aqui nós estamos gerando carbono aqui, né, crédito de carbono, etc. Vocês têm uma auditoria, né, de empresas de fora do país. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o troço é sério. É muito sério. E gera muita credibilidade, né? A gente está até com uma crise de ataque, né, de credibilidade e integridade, né, que a mídia trouxe muito forte ultimamente, né? O quanto esses projetos realmente eram sérios, o quanto realmente estavam evitando emissões, né? Então, foi por um lado positivo, porque trouxe luz para esse problema, para você separar bons projetos de projetos não tão bons. Claro. É o que é importante, acho que as pessoas precisam entender que existe tudo isso mesmo. E é o que você falou. E aí trouxe também um esclarecimento de como é o processo. Então as pessoas começaram a se interessar mais. Como é esse processo? O quão robusto ele é? O quão íntegro ele é? E é ótimo isso, porque às vezes as pessoas não sabem o quanto essas 107 pessoas que a gente tem trabalham dia e noite, porque a gente tem que, primeiro, identificar se o projeto realmente tem crédito de carbono. Não é qualquer floresta que tem. Eu preciso de algumas especificidades ali para falar, realmente você vai evitar de ter emissões, né, de gás de efeito estufa e você realmente está gerando crédito de carbono. Então, não é qualquer floresta. Aliás, são poucas florestas, eu diria até. E aí, quando você faz esse primeiro passo, você tem o outro que é escrever um projeto, seguir todo o protocolo, toda a metodologia, fazer todos os cálculos. Aí, o terceiro passo, você chama uma auditoria externa, que são essas empresas que são homologadas pelo Verra, que é a grande registradora de projetos hoje em dia, que fica em Washington. Tá. Ela é uma entidade internacional. É uma ONG internacional que é meio que o guardião ali dos créditos de carbono. É a maior, hoje em dia ela tem acho que 85% do mercado, mas estão surgindo outras menores porque é muito difícil ficar em uma só, né? A gente não dá para ser um monopólio. Nem é bom. Não é bom. Então a gente está surgindo algumas iniciativas aí interessantes. Nenhuma ainda tem tanta credibilidade como o Verra, porque demora, né, para você construir um caminho de credibilidade, mas estamos evoluindo. E aí a gente contrata esses auditores externos, que são homologados pelo Verra, então são empresas de auditoria grandes, por exemplo, a RINA, a Enor, são empresas que geralmente já faziam auditorias de outros tipos de projetos e fazem de carbono também. E aí esse time, ele vai até a área, então ele faz um reconhecimento local. Tem uma due diligence. Tem uma due diligence Projeto mesmo. a projeto. Projeto a projeto. Vai lá, Legal. entrevista as pessoas da região, entrevista as comunidades. Você está sendo atendida? Você sabia desse projeto? O que está acontecendo aqui? Ah, sim, vieram aqui, fizeram um diagnóstico social, a gente falou isso. Então, tem um processo muito robusto ali por trás para você mostrar realmente que você vai ter o crédito de carbono. Então, vem essa auditoria, faz esse processo todo, audita o projeto. Aí tem várias rodadas de findings, que a gente chama de idas e vindas, esclarecimentos. Ah, isso aqui eu não concordei com o seu cálculo, me mostra, faz de novo. Então, tem tudo isso. Quando fecha a auditoria, o relatório pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, você manda para o Verra, que é essa ONG em Washington. E aí eles vão fazer uma outra due diligence. Aí o corpo técnico deles olha o projeto e vê se está tudo de acordo. Eles têm uns checklists lá de mais de 3.000 itens, que é bem demorado mesmo, é bem burocrático. Olham todos esses dados, fazem alguns questionamentos, às vezes, tem alguns rounds ainda umas rodadas ainda de questionamentos, etc., esclarecimentos.
finalizando tudo isso, ele registra o projeto, aí você monitora o seu projeto por 1 ano, para você falar que realmente não desmatou. Eu preciso provar que eu não desmatei. E aí, ano a ano, eu vou fazendo esse monitoramento, fazendo os relatórios de monitoramento. A gente tem um sistema todo que monitora as áreas por satélite e tem um algoritmo de inteligência artificial que fica lendo essas imagens. Que legal. Para se tiver qualquer Esse algoritmo é de vocês? Esse é uma parceria nossa com uma empresa e aí é nosso. E aí, quando tem algum alerta de desmatamento, 3 semanas atrás teve estavam abrindo uma estrada bem na borda assim e já estavam querendo entrar na área. E aí a gente vai lá e consegue resolver o problema antes que aconteça uma invasão muito grande. Olha a complexidade. Resolver o problema uma da gente ir lá. Resolver o problema é a gente ir lá. Não tem jeito. Lá. Tem que ir lá tirar. Porque não tem tecnologia que vai resolver, né? Cada se aciona as autoridades locais, etc. Mas isso é muito interessante, né? Como é que a iniciativa privada ajuda na preservação da floresta. Que muitas vezes a gente encara na pessoa física que é um problema do governo. Não, mas a gente pode fazer a nossa parte, né? O governo tem a parte dele, óbvio, mas é muito grande a área. É muito grande. Eles não têm braço para tudo isso. E a velocidade para poder reagir a esse tipo de situação é muito importante. Jana, eu queria te fazer eu queria que você falasse, por fim, a gente já está chegando no final, a gente poderia falar horas aqui sobre esse assunto. Né? Esse dá é um muita assunto vontade. que dá vontade. Mas eu queria falar, acho que para quem está ouvindo a gente aqui, para os executivos, líderes de organização, que eu acho que hoje essa é a grande toada, né? Sabem que podem contar com a Carbonext para não só comprarem créditos de carbono e serem carbono neutro, mas também para discutirem e aprenderem, evangelizarem os seus próprios executivos, porque quanto mais gente sabendo sobre o assunto é super importante. Mas eu queria que no final a gente falasse um pouquinho para a pessoa física, para as pessoas que, por exemplo, como a gente brincou, vai lá alugar o carro, podem tomar decisões de serem carbono neutra. O quanto essa grana vai para, por exemplo, apoiar as comunidades, as pessoas que vivem próximas a essas regiões na Amazônia desses projetos. Queria que você falasse um pouco nisso, porque é uma conexão de pessoa. Alguém que está alugando um carro em Guarulhos, por exemplo, aqui em São Paulo, está impactando em alguém que vive lá na Amazônia. Não, é importantíssimo. Como é que vocês fazem essa ponte? É uma questão que a gente é muito preocupado e a gente entende que esse valor, a maior parte do valor tem que ficar na terra. A gente entende que é esse o propósito de um projeto de carbono. É a gente transformar a vida dessas 30 milhões de pessoas que vivem no bioma amazônico. Então, o nosso modelo, né, a gente tem cada projeto, se for um projeto seu ou, né, do Gui, 70% desse valor que a gente vende o crédito fica para o proprietário de terra. 70%. 70% é dele. Se você vendeu $1 milhão de crédito de carbono, 700 mil dólares ficam ali. Ficam ali. Ou seja, ele fica com 50%, ele faz o que ele quiser, monetizando uma soja. Isso que eu ia perguntar agora, exatamente. E 20% ele tem que colocar em projetos ou sociais, ou parte de monitoramento, tem que ficar ali na região, na comunidade. E vocês monitoram isso? E a gente monitora isso. A gente ajuda ele, a gente desenvolve o diagnóstico social, a gente desenvolve os planos de monitoramento, a gente desenvolve tudo isso dentro de casa e auxilia ele em como... A implementar, porque ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer. E a gente leva as tecnologias, enfim, tudo que tem de melhor. E claro, vai evoluindo a cada dia. Então, esse é o que a gente acredita. Tem que ficar pelo menos 70% na terra e 20% para esses projetos sociais e monitoramento da terra. E os 30% é para monetizar nosso time, tecnologia, campo, etc. Aí fica para Carbonext. Esse muito é o modelo. legal, muito legal. Eu acho que é incrível porque assim, não adianta só dizer para a pessoa que mora na beira da floresta ou dentro da floresta, tipo, não desmate. Né? É preciso gerar mecanismos econômicos para que ela possa sobreviver e se desenvolver. Perfeito, porque a gente fala, né? Você chega lá na floresta, tem uma comunidade ribeirinha, ela não está tirando a árvore porque ela é do mal. Ela está tirando a árvore porque ela quer dar leite pro filho dela. É isso aí. Então, você não pode, né, pintar esse demônio ali, né? Ele está desmatando, né? Gente, se você tivesse nessa situação, você também ia tirar
e falar, não, madeireiro legal, toma aqui essa árvore, tudo bem, vai, porque eu preciso dar leite pro meu filho. Ele não tem alternativa. Qual a alternativa que ele tem para sobreviver que não seja exato, essa, ele né? não tem. No momento, ele não tem. Então, a gente está criando essas alternativas. Falando, olha, o carbono é uma delas, faz esse diagnóstico social, começa a ter treinamentos, eles começam a ser envolvidos nos projetos, alguns vão ser até funcionários dos projetos, das fazendas. E aí a gente começa a ter uma mudança. Porque se a gente não der essa alternativa, não tem o que fazer. Eles não têm alternativa lá. É muito, muito triste até, né? Esse impacto social que os projetos geram, ele é fundamental para um projeto de carbono. Se ele não tem esse impacto, fica muito vazio no final, né? Você não está impactando ali a vida, você não está transformando a vida dessas pessoas, a gente não está conseguindo fazer essa transição justa, né? De justiça climática no final. Tem que ser uma justiça climática. É muito bom. Jana, obrigado demais. Obrigado demais pelo Show. teu tempo. Eu acho adorei. que a gente sabe que você tem o teu objetivo é transformar o mundo num lugar melhor. Com certeza. E eu acho que quem ouviu esses minutos que a gente pode estar junto está muito mais educado para tomar decisões relevantes e para se envolver diretamente, porque assim, às vezes a gente não quer se envolver. A gente acha que o problema é dos outros. A gente precisa se envolver. Né? Encontrar o nosso papel de responsabilidade dentro disso. Obrigado demais. E a gente fica muito feliz, né, Gui, de ter uma empresa como a Carbonext brasileira, né? Líderes brasileiros assumindo um protagonismo numa economia que é de trilhões. Para quem não sabe, né, é só olhar os números. São vários trilhões de dólares nos próximos anos. É uma economia gigante de carbono. Então, uma empresa brasileira liderada por uma mulher brasileira que estudou em Pira. Né? A gente fica muito feliz. Obrigado demais pelo seu tempo. Poderíamos ficar horas aqui. E não sei se eu não vou aplicar como estagiário na Carbonext. Obrigado, parabéns. Não sei se eu vou aplicar como estagiário, mas que eu vou hoje entrar no site da Carbonext e ver o que eu tenho que fazer. A pegada virar de carbono neutro, eu vou, porque eu tô curioso. Tô curioso. É bacana a gente começar a entender o nosso papel no mundo aqui. É isso aí. É muito legal. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer. Posso voltar? Está sempre à disposição. Olha aqui. que a gente chama mesmo. Que legal. Parabéns, viu, também. Obrigada, Também parabéns. obrigada. E, Gui, fala pra galera curtir. É isso. Pessoal, fechamos mais um. Gente, gostei muito desse mesmo, de verdade. Genuinamente Os outros falando. não eram verdade. Os outros eu menti, mas tô brincando. Gostei de todos, mas esse realmente, acho que o assunto chama muito, né? Então, espero que vocês tenham gostado também, gente. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, que ajuda a gente a divulgar mais. Curtam o vídeo. Curtam os nossos podcasts no Spotify, Apple, Deezer e todos os agregadores que ajudam a gente a divulgar também. A gente conta com vocês. Contem pros amigos e aguardem que o próximo tá chegando aí também, certo? É isso aí. Um abraço, galera. Valeu, Obrigado. pessoal.